malucos! Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre o meu menisco. Pra quem tivesse alguma dúvida sobre a cirurgia, eu não tô morrendo, não tem nada muito sério. Foi só uma ruptura no meu menisco que ficava inflamando, incomodando e eu tive que passar aí por uma cirurgia. Não é porque é só uma ruptura no meu menisco que a gente vai invalidar o sofrimento que foi essa cirurgia. Por quê, gente? Eu tenho desgaste na coluna referente a uma senhora aí de 50 anos, de acordo com o médico. Eu tenho lordose e por causa disso eu fazia fisioterapia pra coluna. Ou seja, eu já não tinha uma estrutura muito boa aí no meu corpo aí pós-pandemia. Quando eu descobri essa ruptura no menisco, né, eu fiz a cirurgia, enfim, e eu fiquei sem zero estrutura pra ficar caminhando. Por quê? Porque o que a gente precisa pra ficar firme? As pernas e a coluna. Um caco, enfim, era mais fácil juntar e jogar fora porque tava um caco. Dá oi, produção! Oi! Eu vou começar respondendo já as questões antes de falar da minha cirurgia, porque conforme eu vou respondendo, eu já estou falando da cirurgia enquanto eu tô respondendo, tá? Eu vou começar com Andrei, corretor imobiliário. Começa explicando o que é menisco, como se lesiona e pra que serve menisco, né? Tá, o que é menisco, gente? Eu também não sabia o que era menisco. Menisco é boa, né? Também não sabia o que era menisco. Não fazia nem ideia da existência de menisco, né? Enfim, menisco ele nada mais é um amortecedor do nosso joelho. Uma cartilagem que fica entre um osso e o outro, né? Faz com que o osso não fique batendo. E ele amortece ali os impactos, né? Enfim. E como se lesiona o menisco? Gente, tem dois tipos de lesão. Existe a lesão aguda e a degenerativa. A aguda é a que eu tive. Ela é um tipo de lesão que geralmente vem por algum acidente, né? Alguém que caiu de moto, teve alguma queda recente. Jogadores de futebol passam por isso com muita frequência, então é algo assim mais comum que acontece aí em acidentes. A lesão degenerativa, ela vem com a idade, é algo natural que acontece do corpo, um desgaste que acontece no corpo, como artrose, enfim. A minha certamente foi uma lesão aguda. Em algum momento eu me machuquei. Assim, eu não consigo pensar exatamente em algum momento que, ai meu Deus, senti uma dor, eu acho que eu me machuquei. Não consigo. Eu lembro só que eu tinha mania de empurrar meu sofá, que é extremamente pesado. Tinha mania de empurrar o sofá com meus joelhos. Eu empurrava a parte de cima com a mão e a parte de baixo empurrava com os joelhos. Não sei se dá pra... Eu fazia isso pra limpar embaixo e tirar brinquedos e coisas que acumulava ali debaixo do sofá. Eu acredito que nessa brincadeirinha de ficar puxando cama, puxando sofá, em algum momento eu acho que o joelho. Só que eu não sei se foi isso, mas eu acredito que isso pode ter com certeza influenciado esse meu problema no joelho. Geralmente na lesão degenerativa não tem o que fazer, assim, é uma questão mais de cuidados, tratamentos, mas não tem como salvar. Já a lesão aguda, ela é uma situação que o médico faz ali uma cirurgia e resolve. Geralmente eles tiram a parte ali que está danificada e costuram para preservar o menisco. Que a ideia dos médicos é preservar o menisco, nunca retirar ele. Uma forma de prever para que não aconteça danos, lesões agudas, é, por exemplo, exercício físico. Isso é básico da vida que a gente fala, beber água, dormir bem, vida saudável, enfim. Tu ter um preparo muscular bom, uma observação que também ajuda pra te não ter lesões no teu menisco, tem que cuidar muito dessa parte da fadiga, de estar parado depois de ter feito um exercício e de repente, sabe, sair andando, sair... E eu acredito que esse, com certeza, é um fato que pode ter acontecido comigo. É muito a minha cara, eu sou uma pessoa muito brusca, eu saí fazendo as coisas, atropelando, e eu acho que em algum momento eu levantei aí depois de estar com o corpo cansado e andei me machucando. Não sei, talvez. Já na lesão degenerativa, é importante cuidar alguns movimentos, como, por exemplo, se agachar muito, fazendo isso aqui com o joelho até o final. Enfim, é bom evitar de fazer esse tipo de movimento muito brusco. Geralmente, assim, em academia, após os 40 anos, as pessoas tendem a fazer um exercício e quase agachada e levantar, e não agachar bem o joelho, dobrar bem o joelho até o final. Porque é muito comum ter uma lesão na parte de trás do joelho. Após os 40 anos é bem perigoso, porque é onde começam os desgastes da idade, né, gente? Roger _ Cultura Pop fez um comentário. Isso sempre acontece com um jogador de futebol. Quando retornar, vai ganhar a Copa. Acontece muito com o jogador de futebol e é uma dessas questões que eu quero trazer pra vocês, o porquê que eu tava, por exemplo, na cadeira de roda, eu tava usando muleta. Como eu disse pra vocês, eu não tinha uma estrutura boa no meu corpo pra aguentar uma cirurgia e ter que ficar andando de muleta. Eu tinha uma estrutura bem fraca, com sedentarismo, sobrepeso. Pioraram o meu pós-cirúrgico, porque eu tinha que ficar com a muleta e andar com a muleta me doía ciático, me doía lombar, me doía
o calcanhar, me doía tudo. Me doía, inclusive, a única perna melhor que eu tinha pra andar já tava acabada, já tava tudo um trapo. Eu, consequentemente, ao invés de eu andar mais, eu andava menos, porque doía demais. A minha panturrilha atrofiou, ficou roxa, ficou rosa, ficou azul, virou um arco-íris o negócio. E eu fiquei, tipo, parecia trombose, gente, sério, tava duro, tava um negócio à parte. Isso prejudicou muito o meu póstero. O jogador de futebol, ele tem uma estrutura física, eles não são sedentários. Uma cirurgia como a do menisco, ela é uma cirurgia simples, teria que eu passado dado de letra, assim, ó, ia ter sido rápido, mas, né, não foi meu caso. Marisônia Lima perguntou: como foi a sua chegada ao hospital e quais foram os cuidados em casa? A minha cirurgia estava marcada para 7 horas da manhã, se eu não me engano, mas tinha que estar 2 horas antes lá, então eu tinha que estar lá às 5 horas da manhã. Mas como eu moro em Gravataí e o hospital é em Porto Alegre, eu tive que levantar às 3 horas da manhã. Só que eu tinha que ficar de jejum, então eu tinha que ficar de jejum 8 horas. Só que eu comi 11 horas da noite. Daria tranquilo às 8 horas, deu ali em cima às 8 horas. Só que eu já tava muitas horas sem comer, então tipo, eu tava com uma fome monstruosa. O que eu comi um temaki. Só um temaki, nada mais, nada mais. Aquele dia eu não me cuidei, foi um dia corrido, eu não consigo lembrar o que foi, mas eu me lembro que foi um dia exaustivo. 11 horas da noite eu comi um temaki. Então pensa, a cirurgia foi às 7, eu acordei em torno de umas 11 da manhã. Eu saí de lá, eu não me lembro se era depois da 1, se era 2 horas da tarde. Eu tava todas essas horas sem comer. Ganhei bolachinha, água e sal no hospital. Gente, quem é que aguenta com bolachinha, água e sal? A única coisa que eu senti falta foi de alguém explicando: agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai... Eu até falei no Instagram, falei no Stories que eu senti falta disso, do médico me explicar o que ele ia fazer no meu joelho. Não tive esse conhecimento mais técnico, mas eu também não vou reclamar porque... eu não tenho parâmetro de comparação, mas eu adorei o meu médico, sabe? Eu gostei muito dele. Só que eu senti falta disso. Eu senti falta de um pouquinho mais de cuidado com as informações sobre o que vocês estão fazendo no meu corpo. Eu fui meio que pela lógica, né? Tá com uma ruptura, vocês vão costurar. Eu fui pela lógica. Cuidados em casa nada mais foram do que eu tomei 2 medicamentos. Eu não recordo o nome, também não vou ficar falando o nome de remédio aqui. Se eu não me engano, um era anti-inflamatório, o outro era que ajudava com a dor. Porque lá no hospital eu tomava morfina. Cheguei em casa sem morfina e eu não me imaginava minha vida sem morfina, tava doendo demais. Mas em casa deu tudo certo, a dor não foi... A pior dor mesmo foi a da panturrilha depois, que foi uma dor que me incomodou por muito tempo, eu tive que ficar de cadeira de rodas. O cuidado em casa foi esse. Inclusive, muita gente falava: repousa, tu acabou de sair de uma cirurgia. Gente, o meu médico falou o contrário, o meu médico mandou eu caminhar, me mexer, não deixar uma múscula atrofiar. Essa foi uma cirurgia aqui das cirurgias, principalmente de joelho, era uma das mais simples, então era pra eu estar caminhando em uma semana e eu demorei 1 mês pra conseguir caminhar. Exatamente 1 mês. Eu me lembro que quando fechou 1 mês da cirurgia, eu senti que eu tava conseguindo caminhar. Larguei as muletas. Foi essencial esse 1 mês, eu de muleta e na cadeira de roda. Pra fazer o serviço de casa, eu sentava na cadeira. Fazia um pouquinho, cansava, sentava. A pergunta da Mari também, como são os cuidados em casa, eu tinha que colocar gelo 6 vezes por dia. Eu acampei no sofá de casa, porque como eu tinha dificuldade pra subir nas coisas e descer, o sofá ele tem um tamanho perfeito, assim, pra eu conseguir descer, pra eu conseguir subir. Então o sofá foi o único lugar de casa que eu me adaptei. Eu me lembro que eu acampei, eu tinha remédio, tinha tudo o que eu precisava tava ali. Porque como eu não... Teve uma época que eu não conseguia caminhar, não conseguia nem ir no banheiro sem chorar de dor, na panturrilha, vejam bem, eu tinha dor da cirurgia, só que a dor da cirurgia era uma dor comum, era uma dor de cirurgia, uma dor normal. Tá ali, tá chato, tá incomodando, mas não é nada fora do normal. Então como eu não conseguia pegar as coisas sozinha, tudo que eu precisava tava na minha volta. Ana Paula Silva 4 perguntou: quanto tempo de recuperação e quais os cuidados eu vou ter que ter e quais os cuidados você vai ter que tomar depois? O tempo de recuperação foi em torno disso, foi em torno de... era pra ser 1 semana, mas a minha demorou mais por causa da minha estrutura fraca do meu corpo. Eu sentia muita dor no joelho, não vou mentir, a dor do pós-cirúrgico é ruim mesmo. Os cuidados depois são basicamente o que eu falei antes, porque de acordo com o médico a gente volta normal. Aí eu vou tomar esses cuidados que eu falei, porque não tem como a gente tomar um cuidado pra não cair, né, gente? Acontece, as coisas acontecem. Então, cuidados que eu vou ter que ter, orar pra Deus e pedir: Deus me ajuda, porque não tem. Vereador Roger Correia está perguntando novamente como está sendo a sua recuperação. Daqui 11 dias vai fazer 2 meses que eu me operei. Como eu disse antes, eu precisei de 1 mês certinho pra conseguir me sentir livre da muleta. E larguei a cadeira faz 1 semana, eu acho.
Eu larguei a cadeira. Mas eu ainda não estou forte. Eu tô fazendo 2 fisioterapias. Eu tô fazendo a fisioterapia da coluna e do joelho. Essa fisioterapia tá me ajudando, graças a Deus. Eu tô conseguindo. Eu já passei dias sozinha em casa. Fiquei sozinha com a Amy. É cansativo. É uma exaustão fora do normal. Porque não é uma exaustão, só tô cansada. Não. Quando eu fico muito cansada, eu fico com muita dor, consequentemente. Eu sinto dor em tudo, gente. Sério. Meu calcanhar chega a latejar. Minha lombar não existe. Enfim, eu fico toda quebrada mesmo. Só que é uma consequência de mãe dona de casa. Eu não posso parar a minha vida, eu tenho que continuar. Então essa dor, ela já tá comigo, ela já virou minha amiga. Eu dou cafezinho pra ela quando ela chega. Eu sinto que mesmo nessa situação, eu tô melhor. Então, no momento, só tenho gratidão, sério. Porque quando eu lembro de como eu tava antes e como eu tô agora, eu fico, valeu Deus, tô melhor. Dinara Oliveira perguntou: sentiu perda da sensibilidade ou dificuldade na movimentação no pós? Perda da sensibilidade eu não tive, foi o contrário. Que sensível é demais. Sensibilidade não, mas mobilidade eu tive. Eu não conseguia dobrar o joelho, até hoje eu sinto um pouco de dor, mas eu tô conseguindo dobrar. Eu só conseguia andar com ele extremamente reto, então pra subir uma escada era uma briga. Pra subir uma perna eu tenho que levantar outra. Só que quando eu levanto a outra, a perna da cirurgia tem que arcar com o peso. Não conseguia. Pra botar a outra perna, pra apoiar, eu tenho que levantar a outra pra dar o outro passo. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não conseguia levantar a outra porque ela era pesada. Então eu usava a muleta. Só que daí eu jangalhava pros lados, assim. Olha, pra subir a escada aqui, que vai pro saguão aqui do prédio, eu subia de bunda. Sério, eu desistia de caminhar. Eu tentava, não conseguia. Eu largava a muleta, ia com a bunda e ia me arrastando. Mayrolin Scheffer. Eu não sei falar teu nome. Ela casou e agora eu não sei o nome de casada, não. Eu sabia o Seibel. A recuperação influenciou na tua alimentação? Quando eu saí do hospital, a enfermeira falou: tu vai ter que se cuidar nessa primeira semana que tu tá tomando a medicação pra comer coisas leves, porque a medicação pode te dar enjoo. Comi normal, não senti enjoo, inclusive eu continuei o mesmo monstro comendo de sempre. Agora eu vou responder 2 perguntinhas do Whats, tá? Maria Eduarda Torres: foi anestesia geral ou local? Foi anestesia geral. Foi geral e foi muito legal porque eu nunca tinha... Eu ainda fiz uma brincadeirinha antes da anestesia. O anestesista falou: conta até 10. E eu falei pra ele: vou fazer melhor, eu vou contar até 20. E ele falou: tu não vai chegar no 10. Aí só pra implicar com ele, eu contei até 20 bem rápido. E eu cheguei até o 20. Só que eu não lembro de mais nada. Mas eu cumpri, eu lembro que eu contei até 20. Dani, daí uma pergunta próxima. Ela perguntou pra mim: você tem trombose? Não, eu não tenho trombose. Eu não tava me sentindo bem, eu não queria sair de casa. Eu perguntei pro médico no WhatsApp se, existe a possibilidade de eu ter trombose. Ele falou: tu vai ter que ir ao médico pra saber. E aí, só que como eu sou de Gravataí, ele falou que eu tinha que ir no médico em Porto Alegre, lá no Humaniza, e eu gastava R$100 pra ir pra lá. Eu vou de Uber, eu gasto R$100 nessa brincadeira. Não tava afim de gastar, não. Pra ir lá pra saber se por acaso eu tenho trombose. Se eu tivesse trombose mesmo, eu ia aqui no Becker, aqui não tem problema. Porque até onde eu sei, o Becker tem o convênio do centro clínico. Aí, atualmente, como ele é da Santa Casa, eu acredito agora, eu não sei se tem ou não. Nunca mais precisei, então eu não sei. Mas eu me recordo que no outro dia eu me senti melhor. Eu pensei, trombose não ia me deixar melhor. Trombose ia me deixar pior, cada vez pior. Dali pra frente eu só fui ficando melhor. Daí eu pensei, eu não tô com trombose. Realmente é algo muscular. Tá chato? Tá, mas é muscular. Pra piorar a situação, eu caí 2 vezes. Nesses tombos, eu fiquei com dor na outra perna. Então... eu não sei. Eu fui sorteada pro desastre. Mas eu prometi dar a volta por cima e eu vou virar a maior fit de Gravataí agora. Então, gente, como eu não sou famosa e não tenho milhões de seguidores, não teve muitas perguntas lá. E eu sei também que perguntas sobre cirurgia não é algo genérico, é algo muito focado, é um nicho muito focado. As pessoas foram gentis, fizeram essas perguntas e eu agradeço a todo mundo aí que engaja, que pergunta, que ajuda a gente nesse início, né? E aí, quando as pessoas interagem, elas motivam a gente, elas deixam a gente motivada a continuar. Eu amo gravar, só pra deixar muito claro. Agora eu quero falar um pouquinho da cirurgia bem rapidamente aqui, gente. Algumas coisas que eu compartilhei no Instagram. Eu fui no Hospital Humaniza pra fazer essa cirurgia. Quando eu cheguei lá, eu tomei anestesia geral. Ao acordar, a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o joelho. E a enfermeira falou assim pra mim: tu pode fazer tudo, menos dobrar o joelho. Só que foi a primeira coisa que eu fiz foi dobrar o joelho. Aí vocês perguntam, por quê? Gente, eu tava grogue. Sabe, o corpo, ele se mexe involuntariamente. Enfim, quando eu acordei, eu fiquei com tanta dor no dobrar o joelho que eu fui abrir a boca e falar pra doutora, pra doutora não, pras enfermeiras, que eu estava com muita dor. E claramente eu queria tomar uma morfina. Quando eu abri a boca pra falar, eu fiquei... com a boca presa, eu não conseguia falar, porque eu não tinha notado que
Estou grog, estou chapadinha aqui, gente. Estou muito louca. Eu fui informar que eu tava com dor. E aí, do meu jeito muito louca, eu consegui me expressar e dizer, dobrei o joelho. Elas falaram, não pode dobrar o joelho. Quero remédio. Elas falavam assim, Aí passou a doutora. E eu gravei a voz dela. Eu não sei quem ela era, mas quando eu abri o olho, eu sabia pela voz. Eu sei que em algum momento eu tive que pedir 3 vezes. Na terceira vez eu falei assim, eu tô com muita dor. Eu falava muito devagar. Eu não vou reproduzir como eu falava aqui, porque nem eu lembro. Mas só pra vocês terem uma noção, quando tu vem de uma anestesia geral, tu pode estar com o corpo sem se mexer. Tu pode estar com a língua sem mobilidade. Mas tem uma coisa que funciona perfeitamente. E é o cérebro. Eu lembro tudo perfeitamente. Eu sabia, enquanto eu falava, eu sabia, eu estou grog, Eu consigo lembrar que eu raciocinava isso. Eu raciocinei que talvez elas não me dariam a medicação até eu melhorar, até passar esse efeito da anestesia. E eu não conseguia falar sobre a dor e eu fico imaginando quantos pacientes não passam por isso. De não conseguir abrir a boca e falar que estão com dor. Claro, deve ser difícil. Mas no meu caso não foi, porque eu estava conseguindo falar. Inclusive, quando passou... Ó, tô falando e tô com dor. Inclusive, quando passou o momento grog, eu continuei pedindo medicação e não recebi de qualquer jeito. Então, aí tinha uma senhora na minha frente que tava numa situação pior que eu. Ela tinha quebrado um monte de coisa, eu não recordo agora. Mas ela tava numa situação bem complicada. E eu me lembro de me sentir mal, de ficar reclamando, querer remédio. Porque eu fiquei pensando, nossa, ela tá tão pior que eu, com vergonha. Só que aquilo que eu falei, a gente não pode medir a dor dos outros. A nossa dor pela dor dos outros, ou a dor dos outros pela nossa dor. A dor dela, eu fico, coitada, tadinha, ficava com pena, não podia fazer nada. Mas a minha dor, eu estou sentindo ela. Então, eu devia validar a minha dor. Algumas horas depois, veio a enfermeira e me deu a morfina. Eu fiquei toda faceira. Fiz amigos lá. Na hora de ir embora, eu passei tantas horas deitada, com fome, pós-morfina, pós-cirurgia, pós-anestesia geral. E eu decidi simplesmente levantar. Eu, no meu estado normal, já fico com a pressão baixa. Imagina depois de tudo isso. Sem dormir, sem comer. Eu fiquei sem dormir esse tempo por causa que eu tava com muita dor. Eu não conseguia dormir. Então, quando eu recebi alta, a enfermeira mandou eu levantar, né? Pra sentar na cadeira de rodas. E a maca era alta. Quando eu fui levantar, gente, eu empurrei a perna boa, botei no chão. A maca era alta, então eu fui me segurando. Quando eu fui empurrar a outra, eu vi que ela tava pesada. Até hoje ela é pesada. Eu não conseguia mexer, então eu tive que pegar manualmente a minha perna e ir empurrando pouquinho por pouquinho até botar no chão. No que a minha perna saiu da estrutura firme e caiu, que eu senti isso aqui, vocês não fazem ideia da dor que eu senti. Eu senti uma dor tão ruim, porque daí a enfermeira pegou na ponta do meu calcanhar, ela não deu estrutura pra minha... Vocês conseguem entender? Ela não deu estrutura pra minha perna inteira, pra tirar inteira. Eu fiquei com a perna assim, e ela segurando meu calcanhar. Então, aqui o meio do joelho, que é onde eu tive a cirurgia, forçou pra baixo e eu senti que eu não tinha estrutura nenhuma. Ali eu fiquei tonta, gritei. Eu confesso que eu dei um grito de dor. Depois do grito, eu joguei todas as minhas forças nesse grito. A pressão baixou e eu desmaiei. Tá bom, passou um tempo, isso já tinha chamado o Nelson, falado que eu já tava de alta. Vamos, tá de alta, tá melhor, parará. Me deram uma bolachinha, água e sal. Por causa que aquilo não me alimentou, gente, eu sou gordinha, não dá. Vocês vão alimentar uma gordinha com bolachinha, água e sal, pelo amor de Deus, né? A segunda vez que eu recebi alta, consegui sentar na cadeira, uhul! Me senti a dona do pedaço, porque o que aconteceu? Eu me liguei que a minha perna tinha que ter uma estrutura completa. E aí eu já pedi pra enfermeira, segura minha perna inteira e me ajuda a descer. Beleza, deu tudo certo. Fiquei olhando pra cima pra não sentir tontura, enjoo, então isso ajudou. Quando eu cheguei na salinha pra colocar a roupa para ir embora, o Nelson tava lá me esperando, ele me ajudar pra colocar roupa. Eu senti uma fraqueza muito forte. Talvez eu deixe um vídeo aqui pra vocês verem como tava a minha cara. E mal eu sabia que eu ia desmaiar de novo. Eu já tinha recebido alta, eu tava lá colocando minha roupa. O Nelson tava me empurrando de cadeira pra me sair dali. Quando eu bati, falei pra ele, tô passando mal. Eu acho que eu vou desmaiar. E aí foi. Acordei naquela bendita sala de recuperação de novo. Ali, gente, eu não sei se eu tive uma crise de ansiedade ou o que foi, mas eu vi as pessoas recebendo alta e eu não. Eu recebendo alta e desmaiando. Aí recebi alta e desmaiei de novo. E eu comecei a chorar tanto. Eu chorei tanto. Porque eu não acreditava que eu tava naquela salinha de novo. Ali eu chorei, pedi a Deus, pelo amor de Deus, me dá força, que eu não tô aguentando mais. Eu quero ir embora, eu ficava dizendo, quero ir embora. Eu fiquei, acho que em torno de mais uma hora, e eu dizia pra elas, eu tô com fome. Eu consegui daí ter um pouquinho de força, porque veio um pudim. E daí eu comi um pouquinho daquele pudim. Aí eu consegui chegar até a portaria, ir embora, recebi alta. Eu fui numa padaria, inclusive, a gente comeu só coisa que não podia.
Porque eu tinha que comer o que tinha ali, gente. Por quê? Eu ia embora de carro, eu ia vomitar. Eu tinha certeza que eu ia vomitar. Porque eu sou fraca pra fome. Então é isso, né, gente? Sobre o atendimento do Humaniza, pra quem não sabe aí, o caso do Justiça por Alexandre, eu vou deixar o arroba dela aqui, sobre um paciente que infelizmente ficou em estado vegetativo nesse hospital. É um caso à parte aí, gente, não vamos generalizar, não vamos jogar pedra aí em quem não merece. Não é o hospital inteiro, mas infelizmente ele precisa colocar pessoas capacitadas, humanas, cuidem melhor do ser humano. O hospital com o nome de Humaniza, ele deveria fortalecer a humanidade e não foi isso que fizeram com ele. Uma situação que eu falei nos stories que eu vou compartilhar aqui com vocês, a enfermeira deu um comadre para eu fazer minhas necessidades, eu ia fazer meu pipizinho ali, ela colocou, ela puxou a cortina do lado que ficava para as enfermeiras, do lado que tinha um cara do meu lado, que foi onde eu fiquei com a bunda de fora, ficou aberta a cortina, fiquei tentando fazer xixi e não conseguia por causa da anestesia. Então eu tava com a bexiga muito cheia, com a sensação que eu ia fazer nas calças, e eu fiquei horas com a calça baixada. Horas não, mas eu fiquei muito tempo com a minha calça baixada, tentando fazer xixi pagando bunda, sabe? Elas diziam, ai, a cirurgia foi no joelho. Só que, tipo assim, elas não sabiam que eu me sentia. A sensação que eu tinha que o caminhão tinha me atropelado. Eu tava toda dolorida. Eu tava com a minha musculatura do corpo dolorida. Eu queria que elas fossem eu por um segundo pra elas entenderem que tava difícil pra mim, sabe? E é por isso que eu compartilhei sobre respeitar a dor dos outros, respeitar o tempo das pessoas, porque cada pessoa tem um tempo, tem uma acessibilidade, cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um universo e cada dor é uma dor. E é isso, gente, eu espero que eu tenha deixado aí todas as dúvidas. Não esquece do like, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal. Até a próxima, beijo e fui!